Vamos com o esporte agora, Carlos Ferreira chegando. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fábia. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom, no futebol, aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, o Paysandu tem vivido momentos muito ruins e aí não é novidade para ninguém. Mas agora, como nós estamos vivendo aí a segunda das 3 janelas de transferências, aquele período em que os clubes podem contratar e registrar jogadores, o Paysandu tem pelo menos um novo jogador colocado à disposição do técnico que ainda não se sabe quem é. Estou falando de Ronaldo Henrique, volante, o primeiro que o Paysandu anunciou e que também apresentou. No dia seguinte à derrota para o Criciúma, o Paysandu apresentou a primeira contratação após a abertura da janela de transferências. O volante Ronaldo Henrique, de 30 anos, vestiu a camisa bicolor. E ele chega em um momento de crise. Sem vitórias na Série B e na última posição, entende onde está pisando. Chego no momento delicado, mas dá para ver no semblante de cada um, né, que faz parte desse clube que está incomodado, né, com essa situação. E eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você não achar que tá bem, que é normal. O mais novo contratado acompanhou tudo o que aconteceu no último jogo. Agora, dentro do furacão que se tornou a fase bicolor, sabe exatamente o que precisa ser corrigido. A situação da ansiedade mesmo, assim, da primeira vitória e conseguir fazer o gol assim e sair na frente, entendeu? Acaba atrapalhando um pouco, mas a gente tem que achar esse equilíbrio, assim, ter essa frieza, né, dentro de campo, ali, em situações dos jogos, para que a gente possa estar de fato concluindo as chances que a gente cria em gols. Ronaldo Henrique chega em um momento onde o Paysandu precisa de jogadores que estejam prontos para entrar em campo. No entanto, ele ainda não disputou nenhuma partida nesta temporada. Mas a urgência por reforços é tanta que ele já será relacionado para a próxima partida fora de casa contra o Cuiabá. A programação é que sim, né? Eu venho me sentindo bem, a cada dia venho dando mais um passo à frente, né, nessa minha situação física, mas acho que não seja empecilho. Venho reagindo bem aos treinamentos. Semana passada fiz muitos treinamentos aí de 2 períodos e estou me sentindo bem melhor. Com a demissão de Luizinho Lopes, o Paysandu está à procura de um novo treinador. E mesmo há pouco tempo no clube, já traça as características importantes que o novo comandante deve ter para ajudar o time. Eu acho que sendo técnico enérgico, mas ali passando a tranquilidade para o grupo também, vai ajudar bastante. Eu creio que esse grupo ainda, como eu falei, vai dar a volta por cima, porque são homens, trabalhadores e, como eu falei, já joguei contra vários aí e são caras bons, com boa qualidade, entendeu? Então, a gente vai dar essa resposta, vai dar essa volta por cima. Esperamos que seja já nesse próximo jogo. Bom, tá aí o Ronaldo Henrique, que quando começou a carreira, viveu uma fase assim de uma projeção, de se imaginar que ele teria uma carreira muito maior do que construiu até agora no Sport Recife, onde ele começou. Por último, estava no Avaí, jogador aí da faixa dos 35 anos, e no Avaí ele não vinha jogando, havia uma questão lá entre ele e o clube, ele não vinha jogando, e só agora, no meio do ano, é que ele vai disputar o primeiro jogo oficial, provavelmente já na sexta-feira, contra o Cuiabá. Por quê? Porque não há opções lá no Paysandu, não há opções sobrando, muito pelo contrário. E com tantos jogadores que estão lesionados, e na posição do Ronaldo Henrique, o André Lima está suspenso por cartões amarelos, como se não bastassem as lesões. O Paysandu está com dificuldade de escolha de jogadores e até de escolha de quem deve escolher, porque a questão do técnico continua zerada, né? E o Paysandu está contratando, como no caso aí do Ronaldo Henrique, jogador que está voltando para o mercado, que quer se recolocar no mercado, porque é como você consegue encontrar disponibilidade para um clube que está na situação em que o Paysandu se encontra, de muita pressão, de muita dificuldade. Então, os profissionais
que são procurados, que são da preferência do clube, a estratégia que eles costumam usar, não os jogadores, porque o contato já não é mais direto com os jogadores, mas com o representante, atende a primeira ligação e depois não atende mais. Normalmente é assim, o clube sofre uma rejeição. E aí quem é que o clube consegue contratar? O jogador que está recomeçando, como o Ronaldo Henrique, e como está para ser o caso do Thiago Heleno, zagueiro do Atlético Paranaense. Também está sem jogar, não fez nenhum jogo este ano, 36 anos, é um jogador que está para ser confirmado pelo Paysandu. É o perfil que o clube consegue encontrar, muito longe daquilo que o torcedor está cobrando. O que o torcedor quer? Um técnico que chegue e resolva, ou seja, um técnico de expressão no mercado, jogadores de expressão que cheguem e resolvam, pelo menos no caso do Ronaldo Henrique e do Thiago Heleno, se for confirmado, são jogadores com grande poder de liderança. Isso também é muito importante, jogadores experientes, com influência sobre os companheiros, com liderança para contribuir nesse movimento de resgate da força da equipe. A questão é, numa situação mais urgente, que para o jogo da sexta-feira, hoje é quarta, então o Paysandu joga depois de amanhã, e se nós fôssemos imaginar o Paysandu para sexta-feira, seria aqui um mar de interrogações. E Ferreira, você comenta bastante sobre a questão física, que é o principal problema do Paysandu nessa temporada, né? E aí você vai escalar um jogador que não vinha jogando, sem ritmo de jogo. Isso pode preocupar também, né? Porque se tiver uma preparação interessante na parte física, ele pode se lesionar também daqui a pouco, né? Pode. Ele vai ter uma dificuldade maior da questão de ritmo de jogo, porque ele não estava jogando, mas estava treinando, no caso aqui do Ronaldo Henrique. Então, ele, atleticamente, pode estar até pronto para suportar, quem sabe, até os 90 minutos, mas o ritmo abaixo compromete a performance, até a performance técnica, o acerto de passe, o tempo de bola, tudo isso vai sendo comprometido e o jogador, numa continuidade, vai retomando. São complicações que chamam complicações. Quando você fala da questão física, que é, sem dúvida, a raiz dos problemas do Paysandu, o jogador, quando não está bem fisicamente, isso gera comprometimento no rendimento técnico, no rendimento tático, quando há uma pressão como essa que o Paysandu está vivendo, o jogador tem uma dificuldade maior de concentração no cumprimento de funções. Quando há esse impacto do não cumprimento de funções, o time menos organizado, o jogador se desgasta mais, porque corre mais, porque tem um esforço físico maior. Então é uma ciranda, são problemas que geram problemas. E por trás de tudo isso, o que a gente percebe de positivo é muito compromisso dos atletas. O Paysandu é um time valente, que está desorganizado, que está prejudicado em todas as valências, mas que tem sido valente. É o que a gente pode colocar aqui como única virtude deste momento do time do Paysandu. Bom, falamos aí de uma apresentação no Paysandu e teve também apresentação no Remo. Teve. Ontem o Bom Dia Pará se antecipou, né? E já colocou o Marcos Braz para falar aqui na tela da TV Liberal, logo no desembarque dele no aeroporto. Mas ontem o Remo promoveu uma solenidade para apresentar o seu novo executivo de futebol, o ex-vice do Flamengo, que agora se coloca no mercado na condição de executivo, e o Remo é a primeira porta que se abre para ele dentro dessa função. Marcos Braz, apresentado ontem no Baenão. Sabe aqueles namoros que demoram um tempo para ser assumido publicamente? Aquela enrolação? É desse jeito o relacionamento de Marcos Braz e Remo. Em janeiro deste ano, o ex-dirigente do Flamengo chegou a visitar o Baenão e até representar o clube em um sorteio da Copa do Brasil. Mas na época, desconversou sobre um dia trabalhar no clube. Eu não vim aqui pensando nisso, eu vim aqui para visitar dois amigos meus, eu vou sair daqui, a gente vai para Marajó, vou para outro lugar aqui, talvez, muito provavelmente eu vá para lá. Agora eu não estou pensando nisso, eu estou pensando só em descansar. Mas eu dou boa sorte aí para a temporada do Remo e tomara que consiga o grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série A. Agora, 5 meses depois, ele volta para ser o novo executivo de futebol do Leão. Aliás, Marcos Braz
já tem uma certa ligação com o Estado. Eu tenho uma relação com o Estado de Pará já antiga, né? Talvez as pessoas possam achar que eu esteja falando isso aqui para ser politicamente correto, mas quem me conhece eu não iria fazer isso aí. Eu tenho uma relação aqui, tenho amigos aqui que não são da diretoria do Remo, são amigos antigos aqui. Então, eu sempre tive uma relação com a cidade, com o Estado, sempre vim para cá. Lógico que eu não era conhecido, passava batido, nas últimas vezes já foram diferentes. Marcos Braz tem 54 anos e é natural do Rio de Janeiro. Trabalha com futebol desde 1995, com ampla história no Flamengo, onde foi gestor de centro de treinamento, vice-presidente de esportes olímpicos e vice-presidente do Clube Carioca, fazendo parte de 2 conquistas da Libertadores, 3 brasileiros, entre outros títulos. Agora em Belém, ele faz o comparativo do rubro-negro com o Leão. Quem vê a minha imagem hoje atrelado a somente o Flamengo, robusto como é, com um orçamento poderoso, talvez não conheça o Marco Braz, que lá atrás teve que contratar jogadores que não poderiam gastar muito em relação à aquisição deles, e eu acho que eu tenho uma experiência também nessa diversidade. Não que a gente esteja nesse estádio aqui, o Remo está com salários em dias, com todos os compromissos em ordem, mas para quem acha que eu só trabalhei num tipo de Flamengo, não é verdade, isso não é verídico, eu estou acostumado a trabalhar em qualquer tipo de mercado. Marcos Braz traz ao Remo toda a experiência obtida no tempo de Flamengo. Será a primeira vez que ele vai exercer o cargo de executivo de futebol. O novo dirigente azulino pretende conhecer melhor o clube nesse início de trabalho, para depois colocar em prática as suas ideias. A gente precisa, com calma, detectar e encontrar, analisar o que a gente tem hoje, para a gente, depois, com calma, numa estruturação tranquila, começar de passo em passo, fazer as mudanças ou a estruturação que fique até para outras diretorias e que fique com a instituição, com o clube. O Carioca vai se estabelecer em Belém para focar no projeto do Clube do Remo. Marcos Braz garante que vai se dedicar para ajudar a colocar o Leão em outro patamar. Não tem promessa de Série A, não tem promessa absolutamente de nada em relação a mim. O que eu posso falar para você é uma promessa de comprometimento, uma promessa de trabalho em que eu vou fazer o máximo para que a gente possa participar de uma maneira efetiva e contribuir de uma maneira efetiva num projeto que já está aqui em andamento, que é o projeto da Série A. O que é que o Marcos Braz tem de melhor para dar certo, para contribuir, para enriquecer a gestão do Remo? Network. Relacionamento no mercado brasileiro e até no exterior. Então, em matéria de relacionamento, com a vivência que ele teve no Flamengo, isso pode significar muito em termos de oportunidades de negócios para o Clube do Remo. É um profissional que está se colocando agora como executivo para o mercado, depois do que viveu no Flamengo numa condição de vice, agora não. Lá ele era vice, aqui ele está executivo, né? Ele está num cargo a partir de uma nomeação, vamos colocar dessa forma, contratado que foi pelo Clube do Remo. Então, ele veio pela oportunidade, veio porque já tinha contatos em Belém, amigos em Belém, e através desses contatos que ele tinha em Belém, ele se aproximou do Clube do Remo no início do ano, com uma possibilidade de parceria. O Remo até tem um jogador que já veio através dele, que é o Daniel, meio-campo, e o Marcos Braz fez um negócio com o Clube do Remo de parceria pelo êxito. Ele ganharia em cima de negócios que fossem produzidos na parceria com o Remo. Ele só teria resultado financeiro no êxito de parcerias que fossem estabelecidas com o Clube do Remo. Com a saída do Sérgio Papelim, então ele surgiu como a primeira opção
para executivo, que é um cargo em que ele estava tentando emplacar em algum clube e acabou acontecendo agora no Clube do Remo. Então é essa a história que começa do Marcos Braz como executivo de futebol no Clube do Remo. Ferreira, vamos dar uma pausa rapidamente no esporte, porque a gente tem a cobertura sobre um incêndio que ocorre nesse momento no bairro da Cremação, aqui em Belém. A gente vai ao vivo para lá então. Lucas Trevisan chegou ao local. A informação que a gente recebe é que é um local de difícil acesso. Fica em uma rua estreita, o Corpo de Bombeiros está tendo dificuldade de acessar esse local do incêndio. A gente consegue colocar imagens ao vivo. Nossa equipe, inclusive, está fazendo esse acesso. São muitas pessoas tentando chegar nesse local, são muitas pessoas por lá. O Corpo de Bombeiros não consegue acessar por conta do caminhão, da dimensão do caminhão, né? Não consegue acessar esse ponto. A gente tem imagens que foram enviadas por nossos telespectadores que mostram a fumaça saindo desse local onde ocorre esse incêndio. Mostramos ainda há pouco imagens ao vivo da câmera panorâmica, a gente mostrava essa fumaça indicando que havia um incêndio na cidade e a gente recebeu a informação de que esse incêndio ocorria em uma casa no bairro da Cremação, aqui na capital. Agora vamos para imagens ao vivo. Nossa equipe conseguiu chegar ao local onde ocorre o incêndio. O Corpo de Bombeiros está lá, estão atuando nesse momento para combater as chamas. Muitas pessoas também, vizinhos preocupados, imagino, também com esse cenário de fogo. E é uma corrida contra o tempo, né, Márcio? Exatamente, é uma corrida contra o tempo. A gente teve a informação da dificuldade de acesso ao local desta residência que infelizmente pegou fogo. Tá? O aí fogo a nossa continua. A nossa equipe conseguiu chegar lá e aí a gente vê, Fábio, o desespero dos vizinhos, porque imagina, né, se não há um controle desse fogo, outras casas também serão atingidas, né? A gente vê que é uma casa colada na outra. Essa, infelizmente, já foi totalmente destruída, só tem a frente da casa. Então, quem mora ao lado certamente está preocupado aí com o possível avanço das chamas. Então, a gente entende, né, essa agilidade dos bombeiros. Agora sim, a gente vê outra imagem. No momento em que os bombeiros chegaram, quem mandou para a gente foi o telespectador, olha só a quantidade, né, de fogo, infelizmente, nesse endereço. Olha só, os moradores ajudando os bombeiros. É muito importante a solidariedade, a ajuda, claro, com a supervisão dos especialistas, que são os bombeiros. E a gente vê, né, toda a comunidade envolvida nessa manhã de susto, de muita apreensão, de muita preocupação por conta deste incêndio que ocorre nesse momento aí na Cremação. A gente vê, inclusive, a moradora ali em prantos, né? Tristeza, nossa, meu Deus. Que tristeza. Já fica aqui a nossa força aos moradores, né? Porque é um momento de dor, muita dor, porque sabe quantas pessoas lutam para ter seus objetos, seus móveis, eletrodomésticos e, de repente, tudo se perde nesse fogo. E aí a imagem, no momento em que as chamas atingiu essa residência. Vocês podem voltar com a imagem ao vivo, acho que o Lucas Trevisan não consegue ouvir a gente, Fábio, para trazer as primeiras informações, enfim, de como esse fogo atingiu essa casa na Cremação. Lucas, você acompanha esse trabalho por aí, como é que está a dificuldade dos bombeiros em controlar as chamas? Oi, Márcio, Fábio, a gente fala ao vivo aqui, vocês já perceberam na nossa entrada ao vivo, a movimentação toda do Corpo de Bombeiros. Essa é a passagem Santa Lúcia, que fica aqui no bairro da Cremação. E olha só a movimentação das pessoas aqui na tentativa de salvar alguns objetos dessa casa que acabou pegando fogo. O que nós temos de informação é que essa casa que pegou fogo, ela fica em uma vila que tem mais ou menos 3 casas ali para dentro. Não se sabe as circunstâncias que as chamas avançaram, mas olha só como é que ficou esse imóvel aqui de madeira. Ainda fogo, dá para ver fogo ainda nesse imóvel, os bombeiros com certa dificuldade para acessar o local, ainda muita fumaça, e os bombeiros que estão contando, inclusive, com a ajuda de populares para acessar esse imóvel, até porque é uma área de difícil acesso, eles já jogaram bastante água nesse imóvel e a preocupação é que essas chamas não avancem e cheguem em outros imóveis. E olha só, nesse momento, a movimentação bem grande, a preocupação dos moradores, muita fumaça, e é perigoso, inclusive, as pessoas inalarem essa fumaça, até porque ela está bastante forte. Agora há pouco eu conversei ali com alguns vizinhos, que inclusive estão ajudando na retirada desses imóveis, tentando salvar desses objetos, tentando salvar o que eles podem. E claro, os vizinhos estão muito emocionados, inclusive alguns deles, tentando entender o que aconteceu. A princípio, o que nós temos de informação é que nenhuma pessoa se feriu nesse local, mas fica o susto, até porque são casas de família aqui, muitas casas próximas umas das outras, e esse fogo começou bem cedo e até agora não foi aparentemente controlado, apesar
dos bombeiros já estarem por aqui já há algum tempo, a fumaça ainda é bem forte. E como a gente sabe que existem imóveis de madeira aqui próximos, né, a preocupação dos moradores é que esse fogo aumente ainda mais e por isso essa movimentação muito forte nesse local aqui no bairro da Sacramenta. Eu vou conversar com um morador aqui, Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Você mora aqui próximo, você percebeu as chamas então mais cedo, né? A gente estava se arrumando para sair do trabalho e a gente percebeu a chama e aí rápido a população se mobilizou para tentar ajudar. A gente não sabia o que fazer, mas a gente tentou apagar lá, mas o fogo foi muito rápido, se propagou muito rápido. Passou para a casa da vizinha, a gente concentrou as forças em retirar as pessoas e os objetos, né, os eletrodomésticos, para o prejuízo não ser maior. Você conhece quem mora lá nessa casa? Conheço, é uma vizinha nossa. A gente não sabe se na verdade foi lá que começou, lá dentro ou lá fora. A gente sabe que o fogo estava se propagando mais lá. A gente tentou entrar para apagar com o extintor de incêndio, mas não teve jeito. E quantas pessoas nessa casa moram? Bom, nessa casa moram duas só, ela e o marido. Os dois estavam lá na casa? Ela chegou um pouquinho depois, quando o fogo já estava bem propagado já. Casa de madeira, Rodrigo? Casa de madeira, é. Por isso foi muito rápido. Aí vocês tentaram salvar o máximo que puderam, né? Tem algumas casas próximas, o pessoal recolheu os objetos para cá, para outras casas, para salvar, né? Pois é, os vizinhos são muito solidários e cederam espaço para que a gente pudesse tirar as coisas, para que o prejuízo não fosse maior. Tá, então, Rodrigo, obrigado, dando informações a respeito das primeiras movimentações dos moradores na tentativa de ajudar aí. Inclusive, ele falando que os moradores ajudaram a retirar os imóveis, o próprio casal que estava ali, a moça que chegou depois, né? E aí, claro que uma investigação vai ser feita. Por aqui, Márcio e Fábio, a movimentação continua bem grande aqui no local. Você percebe que essa casa de madeira, ela está totalmente destruída, não se salvou nada. Somente essa parte da frente aqui, que tem uma estrutura de concreto, uma parte de madeira, ainda dá para ver alguma coisa, mas lá dentro tudo foi perdido, Alguns moradores estão sendo retirados aqui próximos, pessoas passando mal por conta da fumaça forte que está aqui no local, né? Então, idosos, crianças estão sendo retirados, animais domésticos também estão sendo retirados. Algumas pessoas chorando, inclusive aqui, porque o susto realmente foi grande e nessa hora a ajuda da população tem sido muito importante na tentativa de evitar, né, que outros transtornos possam acontecer. A presença, inclusive, da própria Polícia Militar por aqui, fazendo essa interdição e ajudando o Corpo de Bombeiros nesse trabalho, que é um trabalho árduo, é um trabalho que começou bem mais cedo, por volta ali de 6 horas, 6h30 da manhã, quando essa fumaça foi percebida. Volto com vocês aí no estúdio e a gente continua por aqui, pode chamar a qualquer momento. A gente, à medida do tempo que a gente vai identificando o que está acontecendo, novidades, a gente vai chamando por aqui, viu? Lucas, a gente vê, né, Fábio, nessa imagem ao vivo, em relação a outra imagem que nós mostramos anteriormente, do pessoal que mandou para a gente, eu imagino que alguém que mora lá perto, a gente vê que já há um controle maior das chamas, mas ainda há muita fumaça. Então, esse trabalho é importante agora para justamente evitar ainda que pequenas chamas permaneçam na área. E a gente começou o ao vivo justamente mostrando, né, Márcio, essa confusão. Então, havia muita gente no local. É complicado porque é um momento de desespero, todo mundo quer atuar, quer agir, quer tirar as coisas dentro de casa, quer se resguardar também. Então, a gente percebeu uma confusão, polícia chegou no local, Corpo de Bombeiros também conseguiram isolar agora a área. Eles estão lá dentro trabalhando, mas aí fica sempre essa imagem de desespero, de dor, de correria. As chamas ainda estão sendo combatidas, há muita fumaça no local, então há preocupação de que as chamas se espalham para outros pontos. E o risco também aos moradores que estão aí respirando essa fumaça, estão tentando aí alguns moradores auxiliar o Corpo de Bombeiros. É realmente um cenário ainda de muita preocupação. Morador lá do lado, provavelmente vizinho à casa, pegando um balde de água, pegando a água ali de uma tubulação e ele mesmo jogando aí para tentar combater essas chamas. É uma cena desesperadora. Lucas Trevisan no local, trazendo essas imagens ao vivo. Nossa equipe Polar, e a gente vai atualizando você de casa, torcendo para que na próxima notícia a gente já possa mostrar um cenário mais controlado. E, infelizmente, ainda há muita fumaça por lá. Manhã de susto, né? Imagina as pessoas acordando, né? Indo para o trabalho, deixar os filhos no colégio, de repente,
você se depara com uma situação dessa. A gente está com a equipe, acabamos de chegar lá, né, Fábio? Importante deixar claro que a informação que a gente tem é que parece uma vila de kitnets, né? Mas claro que a gente vai apurando à medida que a gente vai conversando com os moradores. A gente vê ali os bombeiros ainda, né, controlando as chamas, tentando evitar que outras casas também fossem atingidas. E essa era a grande preocupação do pessoal. Assim que a gente chegou, a gente viu até as pessoas nervosas, né, preocupadas, porque existia essa possibilidade do avanço das chamas e ainda está com muita fumaça. É até importante que as pessoas saiam um pouco de perto dessa área, né, Fábio? Porque a gente sabe que há um prejuízo para a saúde das pessoas, né? Inalar esse tipo de fumaça é muito prejudicial à saúde. Então, Lucas, você permanece aí, nossa equipe está acompanhando e, claro, a gente espera que haja um controle ainda maior dessas chamas para que não haja mais prejuízos e, claro, fica aqui nossa força aos moradores, né? Quem perdeu aí seus objetos, seus móveis na sua casa, sem dúvida, vai ser um recomeço difícil, mas a gente deseja muita força para que consiga se reerguer nesse momento, né? E nós aqui, como imprensa, também vamos informando caminhos para a doação, né? Porque, infelizmente, a gente noticia os incêndios, mas há também outros trabalhos, como o da Defesa Civil, para ajudar, auxiliar os moradores que perdem tudo em situações como essa de incêndios. A gente vê realmente muita gente ainda no local, reforçando esse risco dessa inalação de fumaça, já que ainda há fogo. O trabalho do Corpo de Bombeiros continua ocorrendo e há muita fumaça saindo. Lucas, daqui a pouquinho a gente volta com você trazendo mais notícias sobre esse incêndio no bairro da Cremação. Agora. Bom, seguimos aqui com Bom Dia, a gente segue com o esporte, a gente já falou de Remo Paysandu, né, Ferreira? Agora... Só quero pontuar aqui a agenda do futebol aí para o final de semana. O jogo do Remo, domingo, contra o Operário, no Mangueirão, vai ser às 7 da noite. Seria às 8h30, foi antecipado para 7 da noite de domingo. O Paysandu já joga na sexta-feira à noite no Mato Grosso contra o Cuiabá. E na Série D, sábado, nós vamos ter a Tuna em Roraima contra o Gás e o Águia em Marabá contra o Maitá do Acre. Vamos agora para times amadores. Abrindo o desfile, Amigos do Pirarucu, 40 horas, Ananindeua. Avançando com Cinquentão do Jardim Amazônia, Ananindeua. Palmeirinhas, travessa do 16, Copa Rural de Igarapé, Açu. O Ascoli Futsal é de Augusto Correia, tá aí a gurizada de Augusto Correia. Repá de Maiuatá, Igarapé Miri. Todo mundo na mesma foto, como manda o regulamento do Bom Dia. Sessentão do Terra Firme, Belém. Clube do Remo, Quarentões de Cachoeira do Arari. Grupo Vida Bela, atividades físicas em Marabá. Traíra, futebol e samba, Márcio. Tem vaga aí, Márcio? Para mim não, para você sim. Mas no futebol, no samba, não é só traíra. Mano. Ah, tá. Então tira só o traíra, deixa só o final. Traíra, futebol e samba, Conjunto Cordeiro de Farias, capital. Tem mais, Ferreira. Coimbra, campeonato interno da Tuna Luso Brasileira. Agora sim é o último. Agora fechou. Fechou esse tempo aqui, porque agora a gente vai abrir o tempo dos gols. Vamos lá. Os gols dos amadores. Mostramos ontem, voltamos hoje, agora com o Eike Benassuli, escolinha do Jailson lá em Cametá, bate de primeira, a bola chega no cruzamento e olha como ele finaliza de primeira, bota no canto e sai para comemorar. Aí o Benassuli. Boleiros lá de Capitão Poço, Gustavão, o trucado Gustavão. Tiro cruzado, bola para a rede. Lembram do Gustavão que nós mostramos um vídeo dele aqui, numa trombada em que o adversário bateu e desabou? Esse é o Gustavão, figuraça lá de Capitão Poço. Mais uma, olha só. A bola sobrou, ele não perdoou. E aí ganha esse registro aqui no Bom Dia Pará dos boleiros lá de Capitão Poço. O Lucas Pitbull, Paysandu Sub-12, Belém. Está aí a jogada desenvolvida, é Repá. Repá Sub-12 e o Lucas Pitbull deixando a marca dele. O futsal da garotada, sempre presente aqui nos gols do Bom Dia Pará.
E depois do Lucas Pitbull veio o Alex, sub-15, do Flamengo de Amparo, Portel. Você viu e revê agora o gol do Alex, Flamengo lá de Amparo, Portel. O adversário está com um uniforme que também lembra o Flamengo, né? Ageu Sabiá, olha ele aí, do Seca Boteco, lá de Novatinho Boteua. Filmaram o campo, o jogo apareceu, né? Mas deu para perceber ali a jogada e o gol do Ageu. Felipe Mexicano, do Benfica, aqui da região metropolitana, do meio do campo, viu o goleiro adiantado e bateu no meio, não, bem antes do meio, né? E aí ele, no society, manda para a rede, belo gol do Felipe Mexicano. Marquinhos Siqueira, do Dinamáquina, abertura do campeonato do COPM, está aí ele fazendo de cabeça para o Dinamáquina. E vamos ter com muita frequência aqui gols do campeonato do COPM, Marquinhos artilheiro lá no COPM com o seu time do Dinamáquina. Olha o que acontece agora. Que drible, hein? Olha aí. Deixou o adversário sentado. Isso aí, o Eiras do Pará, e é no mesmo local onde o Arthur fez o gol da obra de arte. Ó, Ferreira, vou te falar, arena. um candidato à obra de arte. Não tem Será a que vai de dúvida. novo para o Eiras do Pará? Não tenha dúvida. Aí o Jairo, golaço lá em Oeiras do Pará. Fabinho é do Barcelona, no campeonato do Caixa Pará, faz esse golaço aí. Bola colocada com muita categoria. Olha só, ele faz o drible, sai da marcação e já bate no ângulo, sem chance alguma para o goleiro Fabinho, Barcelona. Ivanildo é do Meia Bronca, da Vila do Curi, Igarapé Açu. De novo, o gol do Ivanildo para o Meia Bronca, lá em Igarapé Açu. Agora tem gongo. Olha aí o peludinho. Do Bronca e Meia. Depois do Meia Bronca veio o Bronca e Meia. E o que ele faz? Eita. Opa, Vila do Curi. Foi Bronca e Meia perder esse gol aí, viu? Foi Bronca e Meia. Não é para menos. A bola vai quicando, né? Então, para quebrar o galho dele, Vou quebrar o galho, é verdade. Da bola, aquele último kick ele atrapalhou. É mãos à cabeça, essa reação é clássica, né? O Netinho do Real Madrid, aqui da capital, bate de longe, a bola desvia e o goleiro ali fica perdido. Atrapalharam também o goleiro um pouquinho ali, ó. A chegada da bola ali, ó. Tem o defensor ali acabou atrapalhando o goleiro, né? E o Netinho saiu para comemorar o gol do Real Madrid. Thiago Denis é do Tesoura FC, São Miguel do Guamá, na cobrança de falta. Sem perdão. Ele bateu forte e acertou no ângulo. Aí não tem para ninguém. E o Erickson, do Corinthians, bairro Castanheira, Belém, também deixando a marca dele na cobrança de falta. Fechado então, Ferreira, a gente te espera daqui a pouco. Amanhã nós vamos conferir as obras de arte da semana. Muito bem, valeu Ferreira, até mais. E a seguir... Carlos Ferreira volta aqui com times amadores. Ele tentou agora, não conseguiu. Não saiu nada. Olha o Palmeiras Master de São Domingos do Capim, abrindo o segundo tempo dos amadores aqui do Bom Dia de hoje. Guajará FC, Campeonato dos Rodoviários, capital. Sem bronca, futsal, São Miguel do Guamá. Tinha um bronca e meia, sem bronca agora, né, filho? Ora, o time do SAMU, pessoal da saúde lá de Marituba. Sexta Chopp, Carananduba, Mosqueiro. O Tinga FC, Curiol Tinga, capital. Família Gaviões de Marituba. Palestras, veteranos do Mosqueiro. Time do Sabão, aí só tem liso, né? São Domingos do Capim, presumo que seja essa a explicação. Pode ser, bem provável. Ferreira, vamos agora falar de Série D. Vamos. Série D é o seguinte, nós temos a Tuna e o Águia representando o Pará. A competição, a fase classificatória, a fase de grupos, está exatamente na metade. Foram 7 rodadas até agora. Vamos ver como é que estão posicionados Tuna e Águia? Vamos lá. Aqui na tela, olha só. A Tuna é a segunda com 14 pontos, um ponto abaixo do líder Manauara. O Manaus é o terceiro com 12 pontos e também com 12 o Águia de Marabá. Portanto, os 4 estão na zona de classificação. Dos 8, 4 avançam e
pelas posições atuais, Águia e Tuna estariam classificados. No sábado, a Tuna vai jogar em Roraima contra o Grêmio Recreativo Sampaio, que a Tuna venceu em Belém por 3-0, e o Águia vai receber o Maitá, que é o último colocado ali. O Águia venceu no Acre por 3-1 e vai recebê-lo em Marabá no próximo sábado. Perdeu todas o Maitá, né? Exatamente, é o saco de pancadas da competição. Bom, vamos falar agora de remo. Bom, o remo é aquela história do jogo do próximo domingo. O Remo vai enfrentar o Operário e esse jogo às 19h no Mangueirão. O Remo que ontem fez a apresentação oficial do executivo Marcos Braz. E para o jogo contra o Operário, o Remo deverá ter de volta o lateral direito Marcelinho, tem feito uma falta imensa. A equipe não jogou as 2 últimas partidas. É provável que o Janderson também já tenha condições. Então, o Leão Azul está se recompondo aí para buscar a vitória. Já são 3 rodadas sem o Remo vencer. O Remo que é o 6º colocado no campeonato. Enquanto isso, o Paysandu, que é o último colocado, está vivendo a sua fase mais crítica, porque neste momento não tem técnico, tem poucas opções para recompor o time com tantas perdas por lesões, por suspensão, mas vai ter um estreante, sexta-feira, no Mato Grosso, contra o Operário. Está ele na tela, Ronaldo Henrique, volante, 35 anos, vai fazer o primeiro jogo oficial dele na temporada, veio do Avaí, Santa Catarina, e por força das circunstâncias, seguramente vai estrear, embora não estivesse ainda no melhor momento. E segue sem técnico, né, Ferreira Paysandu? Segue sem técnico, está à procura, e à procura com muito critério, né, com muito cuidado. O ideal para o Paysandu, Márcio e Fábio, hoje seria contratar um técnico com a capacidade de arrastar jogadores. Aquele técnico que está numa situação ali, uma missão mais difícil, e aciona os jogadores que são mais parceiros, vem aqui me ajudar, que o jogador vai pelo técnico. Esse seria o técnico ideal para o momento do Paysandu, né? Que pudesse contribuir na contratação de jogadores que resolvam esse problema tão difícil, tão desafiador que o Paysandu está enfrentando. Prontinho, então. Ferreira, obrigado, até amanhã. Tchau. Valeu, tchau. Ferreira, até amanhã. Agora, 8h23.